pessoal, bem-vindos a outro vídeo, mais outro vídeo, e vamos falar hoje sobre renderização, configuração de luzes, o básico, e daqui para frente você vai aperfeiçoando de acordo com o seu projeto. Lembrando que a versão da Unreal e a sua placa de vídeo também vai interferir, então se liga no vídeo. Vamos então ativar a nossa forma de renderização. E vamos aqui analisar algumas situações. Você está vendo uma luz vazando aqui em cima, eu não sei se vocês conseguem ver, mas o meu monitor aqui está uma leve luz vazando, ó, aqui tem, e quando você olha aqui nesse canto, ó, tem uma luz vazando, entrando, sendo que nossas luzes estão apagadas, correto? Vamos ver para cá se a gente tem alguma outra coisa. Não temos, é mais aqui, ó, nessas pontas. Mas por que isso aqui está acontecendo? Porque o sol está direcionado de lá para cá. Lembrando que nós colocamos aqui fora essas paredes para evitar que isso aconteça. Tá? Mas vamos dizer que você colocou ou você não quer colocar tanto e você quer resolver isso aqui de forma bem simples. Normalmente quando a gente coloca objetos no canto, a própria engine tenta iluminar um pouquinho para dizer que aquilo ali está existindo. Não sei como explicar isso. Ela faz esse tipo de trabalho. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui, ó, em Edit, Project Settings. Aqui nós vamos botar mais ou menos assim, ó, e vamos afastar um pouquinho a câmera. Aqui abaixo nós temos o rendering. Aqui está toda a configuração do seu renderizador. Ó, o tipo de lume que estava usando, o método de reflexo, a qualidade do reflexo, toda aquela coisa. E aqui está a nossa mágica. Observe quando muda de Global Trace para detalhe. Poft, sumiu. Olha lá. Já não tem mais essa luz vazando de forma estranha. Ah, mas eu estou vendo quando tu mexe a câmera no cantinho do objeto ali, ó, tem uma luz. Por que isso acontece? Isso é da própria Lumen, porque como ele está fazendo renderização em tempo real, aquilo que ele não enxerga, aquilo que ele não vê, ele não renderiza. Então para ele não existe nenhum objeto, não existe sombra, tá bom? Você pode ver que alguns jogos é o tipo de um cooling. Você vê a grama longe, a grama está lá, mas você vê que ela está plana, ela não está bonita. Quando você vai se aproximando, as sombras vão sendo criadas, porque a área de renderização chega próxima. Então, opa, vamos renderizar isso aqui. É para evitar mais que o jogo fique pesado. Mas pode observar que isso acontece, ó, bastante aqui no cantinho da porta. Ó. Ele não identifica que aqui atrás dessa porta tem uma parede, tá? Então ele vai fazer uma luz vazada. Quando ele mostra que tem, ele deixa de fazer essa luz. Então esse aqui é um dos métodos que você faz para que resolva esse problema. Existe também, tá, o Shadow Maps, que ele é uma outra forma de se renderizar. Ó, aqui já deu uma bugada. Ó, mas olha o que acontece com a minha sombra lá, tá vendo? Ó, ali, ó, como ela faz, ó. Ela dá uma bugadinha, mas ela faz um, ó, já se ajustou. Ela transforma, tá, sombras virtuais. Tanto é que ela tá no beta faz muitos anos, né? E esse aqui embaixo é o Ray Tracing, né? Literalmente aquela renderização bonita, perfeita, sem nenhum tipo de defeito. Porém, isso aqui a gente não vai usar, isso aqui a gente não vai brincar, porque isso aqui consome extrema memória. E também nenhum jogo que eu conheço assim usa diretamente o Ray Tracing aqui dentro para fazer esse tipo de cálculo, tá bom? Mas aqui já está a sua primeira, os seus primeiros detalhes, usar esse tipo de função. Claro que se eu quiser, posso mudar o lumen para o screen, isso aqui, posso, olha só como é que fica o jogo, ó. E fica esse tipo aqueles joguinhos bem PlayStation, ó, totalmente aberto, totalmente bonitinho, tá, ó. Eu posso mudar para o Ray Tracing, esse aqui tá, a versão antiga já está abandonada, mas ainda funciona, certo? Eu posso botar para o nenhum, se eu quiser. Então você vai trabalhar de acordo com a sua necessidade, ó. Olha que legalzinho que fica quando ele está desse jeito. Então ele fica até bonzinho, porque você pode trabalhar, ter uma iluminação legal, toda aquela coisa. Aí é só você mudar a configuração do seu global, tá? Que a coisa muda. O global fica até um pouco mais, digamos, prático. Ele fica um pouco mais agradável, mais preciso de trabalhar, porque ele simplesmente não renderiza em tempo real. Ele só está com uma luz global e é isso aqui que vai controlar essa luz global. Então é só, beleza. Assim o teu jogo não fica tão escuro, tá vendo? Ó? Você pode acender as luzes tranquilamente e apagar e nada é muito interferido.
Assim que você deixou tudo bonitinho, tudo calculado, o que nós vamos fazer? Nós vamos descer um pouco. Aqui abaixo temos toda a configuração de Ambient Occlusion, Output, que nós desativamos lá no começo dos vídeos, porque isso aqui incomoda um pouco, porque ele fica ajustando a luz o tempo todo, e às vezes você fica se perdendo porque a luz não está legal, certo? Aqui você também tem a resolução. Se você botar em nenhuma, fica com a sombra bem quadrada. Então vai de acordo com a necessidade do seu computador. Aqui o modo antifiltragem, você escolhe também qual o número para você é ideal. E aqui a unidades de luz. Nesse caso eu estou usando o Candelas. Tá? Alguns chamam de cadelas, né? Mas eu chamo de cadelas, tem o lumen, entre outros. Esse aqui é mais a intensidade da luz, aquela coisa toda. Um tipo, se você botar 100 é muito, o outro se você botar 100 é parcialmente apagado, então é a precisão. Mais abaixo você tem outras configurações que eu não vou mexer, até porque ele consome uma certa memória, correto? Então esse aqui é a configuração básica da sua engine para você mexer. Lembrando que eu estou no Project Settings, tá? É do seu projeto. É nesse projeto que nós estamos mexendo. Se você quer um novo projeto, é outra configuração, você vai ter que mexer tudo de novo, certinho? Agora vamos fazer o seguinte, nós temos a luz do dia, certo? Nós temos um sol lá fora. Mas você percebe, que é quando apaga a luz, que esse sol está entrando, mas não está iluminando. Por que não está? Porque a intensidade do sol, nós regulamos ele para não ficar tão forte, certo? Então aqui, nós vamos pegar o nosso amigo, aqui que é o Skylight, podemos botar em 1, já dá uma leve luzinha. Se você botar em 10, vai ficar uma luzinha legal, mas tome cuidado, porque é o seguinte, quanto mais intensidade você pedir, mais o seu jogo vai calcular. Claro, é pouquinho, mas ele vai aumentando essa intensidade de uma forma até um pouquinho forçada, causando mais problema de memória. Sem falar que a luz lá fora fica tão forte que começa a vazar. Então não exagere, não faça nada muito imbecil. Deixa eu tentar botar 10 aqui. Botamos 10, olha como ele força. Tá vendo? Ele força demais. Entra muita luz e ela começa a vazar. Aqui nesse caso eu sei o que é. Bem, então agora nós vamos começar a mexer com a luz dentro do cenário e dar uma pequena ajustada. Se nós observarmos, tem uma luz do sol, mas está apagada, está estranho, não está todo aquele brilho que a gente deveria conhecer. Aqui vai alguns fatores. Tá? Primeiro, o seu Skylight pode estar muito fraco. Aqui no meu caso está configurado para 1. Mas se você botar 10, já dá uma pequena luz aqui, tá vendo? Se você botar 100, você toma cuidado, porque daí ele vai começar a entrar luz forçada, o seu computador vai começar a gritar cada vez mais, e o seu projeto no final pode ficar até bem pesadinho. Olha só como ele buga, como eu falei para vocês aqui, olha só, ele está gerando uma luz vindo de fora nessa parede, porque ele não consegue ver a parede. No momento que eu vou ver a parede, ele gera sombra. Então você está forçando ele demais e a máquina grita. Então deixa em um valorzinho baixo, um 4, coisa desse tipo. Outra coisa que a gente pode também mexer é na intensidade do sol. Mas lembrando, a intensidade pode fazer essa luz vazar. Ainda mais quando no seu projeto, como é o caso aqui, nós fizemos as paredes meio cagadas lá do começo. Nós tiramos as paredes externas, deixamos invisíveis e a luz está vazando. Então por isso que eu tinha que botar planes, encher de planes no teto, em tudo, para poder não vazar essa luz. Foi uma cagada minha lá no começo, mas é para vocês não repetir esse erro, tá? Você pode pegar esse sol e aumentar a força dele, botar, não sei, 40, aí a luz entra melhor, tá vendo? Tudo entra melhor, mas olha só o que acontece aqui no canto, como ele não consegue identificar direito a parede, ele vaza a luz, quando tu olha, ele conserta, correto? Então, você tem esse método. E lá dentro das configurações de render que eu mostrei para vocês, vocês podem deixar a versão antiga da Unreal, a KDE Preset, porque daí vocês vão botar tudo e vocês vão ter que sempre compilar a cena. Lembra, no passado tinha essa coisa, vá lá em Build,
compile, aqui ó, compile light quality e põe tudo aqui, depois compilar todas as luzes, ele levava um tempo e aí estava tudo resolvido, não tinha nenhuma falha. Mas com o Lumen isso aqui já deu uma boa melhorada com essa nova versão, mas ainda há a se fazer, tá bom? Então não exagere nessa luz aqui, põe um valor legal. Aqui abaixo você pode botar o rebatimento desse Lumen, tá? Se você botar o rebatimento em 100, a luz que bater aqui, ó, que ele rebater, ele vai bater de volta. Então, ó a iluminação que ele faz, ó. Tá vendo? Olha só. Ó como ficou melhor. Vamos botar aqui em 10. Ó como ele já iluminou mais o cenário. Ó. Mas por que aqui ele tá tão ruimzinho? Porque como o sol tá se pondo, a intensidade de luz não é tanto. Então ele tem essa dificuldade, ó. Mas no momento que a luz está alta, ó, ele já faz esse cálculo. Lembrando que eu estou usando em 10. Se eu botar em 1, ele vai ficar mais sutil. Aqui eu posso tentar aumentar um pouquinho também, se eu quiser, ó. Mas olha o que acontece lá atrás, ó. A iluminação que entra, ó. É uma iluminação realista, em certo ponto não está tão realista, apesar de ser uma luz global, mas não está gerando a sombra dessa luz que entra, então parece que está vazando luz do chão. Então tudo isso você tem que analisar na hora de você trabalhar com esse tipo de coisa. Aqui nós também temos o ângulo, que normalmente a gente não mexe, deixamos assim, tá? Aqui a força do rebatimento, só botar em 20, vai ficar legal. Ó, de acordo com eu mexo aqui o cenário, eu vou botar aqui, ó, na cozinha, ó, entrando na cozinha, ó, e ficou legal. Deixa eu botar isso aqui pra cá. Veja só, como já trabalha o rebatimento, tá? Mas olha como ele fica todo cheio dessas coisinhas. Isso aqui mais pra frente nós vamos também mexer com calma. Mas isso aqui já é uma configuração. Lembrando, gente, nunca exagere nessa base, porque logo nós vamos mexer com uma outra forma e isso aqui pode tudo cagar. Então deixa no número normal, que normalmente eu gosto que é 8, tá? E o rebatimento eu coloco em 4, não forçar muito. Então tá bonitinho, tá legal. Deixa eu botar a luz aqui para dentro de novo. Show de bola. Mas esse efeito também funciona com essas luzes? Funciona. Você pode fazer essas luzes rebater bastante. Vamos ligar essa aqui, ó, em 0.6, só para nós vermos. Olha só, ela fica assim. Se eu pegar o rebatimento e botar em 10, vai iluminar mais ainda, tá bom? Olha só, que bacana que fica, tá? Então vocês podem mexer com essas luzes aqui tranquilamente e ver o que vocês acham melhor. Nós temos também aqui, opa, 4, não, estava em 2. Nós temos aqui também o nosso amigo Attenuation. Isso aqui, na verdade, ela faz essa luz, ó, se espalhar, tá vendo? Ó? A atenuação da luz, onde ela vai atingir. Então você pode botar ela todo o cenário, tá? Aqui nós temos essa configuração que ela faz. Aqui nesse caso não está aplicando esse efeito. Aqui ó, nós temos o Source Radius. É que uma dessas configurações aqui, gente, ele faz a sombra ficar bem suave, não tão dura. Aqui nosso exemplo aqui, ó, esse aqui é o cilindro, ele faz esse efeitozinho aqui, mas aqui ele não está aplicando esse nosso efeito. Eu não sei porquê, tá? É a força da luz, será? É que isso aqui, ó, ele faz a luz, quando fica assim, ó, ela fica muito dura. De acordo que vai abrindo, a sombra vai ficando sutil, suave, até desaparecer. Mas no meu caso aqui não está acontecendo, tá? É o meu projeto, então isso aqui vocês vão mexer para frente de acordo com a necessidade. Então, com isso aqui tudo já configurado, vocês mexendo, testando, é uma primeira etapa. Agora existem técnicas que os jogos normalmente fazem, e é por causa de eficiência, é claro, mas algumas pessoas dentro do Blender, qualquer outro software, também usam isso, sendo que eu já não gosto muito, porque ele já não está deixando a potência da engine funcionar por completo. Mas dentro dos jogos isso aqui é totalmente compreensível. É botar pontos de luz fora, deixa eu só botar pontos de luz fora das janelas, para que, como aqui dentro não precisa forçar tanta luz, a luz de fora entra. Então eu coloco esse pontinho de luz aqui. Então nós vamos ativar esses nossos amigos aqui, ó. Aqui já está
visível, esse aqui visível. Vamos ativá-los. E aqui já temos uma coisa, presta atenção. Eu posso deixar para o lado de fora, porque daí tem a sombra da cortina, toda aquela coisa, mas tu pode ver que é quadrado, tá bem reto, tá bom? Eu podia trabalhar com a suavização dessa luz para ficar bem, essa sombra ficar bem suave. Porém, eu tentei, tá? Eu tentei mexer com isso, não consegui. Se alguém, por favor, nos comentários, se tiver uma solução, eu não consigo deixar essa sombra suave. Ela está sempre dura. Uma solução que você pode fazer é colocar dentro do seu projeto, ó. Aí ele fica desse jeito. Tá vendo, ó? A sombrinha aqui, ó, parece que tem uma luz externa entrando. Beleza, tá vendo? Mas o realista mesmo é quando você tem a luz da sombra. Você tem a sombra da cortina, porque daí pelo menos você sabe que tem uma sombra. Opa, a cortina é translúcida, tá entrando nessa luzinha da cortina. Tá? Mas algumas técnicas que o pessoal usa é exatamente isso aqui, ó, é botar um ponto de luz aqui e trabalhar com essa intensidade, com essa variação aqui dentro. Aqui a gente pode também, ó, mexer com a distância dessa luz, tá vendo? Ó? Isso aqui fica o seu critério como você quer trabalhar. Aqui embaixo, o tamanho dessa porta, ó. Isso aqui na verdade era para suavizar a sombra, não está suavizando, não sei porquê. Tá? Aqui também, ó, intensidade do rebatimento de luz. Você pode botar isso aqui também. Lembrando que o rebatimento de luz depende da intensidade da luz. Se você botar uma intensidade baixinha, tu vai ter que botar 1 milhão lá dentro. Aqui, ó, para ficar bem realista, nós podemos botar ponto 8. Assim, uma leve suavizada. Ó, então nós temos uma luz de fora entrando. Mas presta atenção numa coisa. Se é uma luz que entra assim, é uma luz global, ela bateu no chão e está entrando na sua casa. Olha a sombra desse abajur, está reto, é como se tivesse um ponto de luz aqui apontando. Isso não fica real. Então normalmente o que você deve fazer? Botar em um ângulo que essa sombra fica legal, ou simplesmente você pode Cast Shadow, desativar. E aí você tem essa visão aqui, ó. É uma luz que vem de fora. Ó, você pode botar aqui se vocês quiserem, que ela vai entrar e vai iluminar todo o ambiente, certinho? Mas aqui uma atenção bem grande. Caso o seu jogo você quiser que o sol mude com o tempo, ó, a luz não vai mudar. Então, meu amigo, você vai ter dois trabalhos: mexer com a animação do sol e mexer com a animação dessa luz aqui, tá? Então estude bem como você vai fazer essa coisa aqui. Aqui na nossa cortina de cá nós também botamos um ponto. Vamos aqui, ó, afetar o World, ó. Vamos desativar sombra. Ou até podemos ativar sombra e botar para o lado de dentro. Aí eu vou abrir um pouquinho mais. Opa, esse aqui eu vou deixar assim. Vou deixar assim bem fininho. Tá? E deixar assim. Aí o que acontece? Ó, você tem a luz entrando, ó, bonitinho. Tá vendo? Tá tudo legalzinho. Isso que deixa real. Muitos jogos fazem o seguinte: eles pegam, fazem uma luz aparecer e desabilitam as sombras para ficar otimizado. Mas olha como fica feio. Você vê uma luz entrando, mas você não vê rebatimento. É igual essas lâmpadas. Essas lâmpadas aqui, ó, você se lembra que eu fiz no último vídeo, elas acendendo, ó, tem uma sombra que indica que tem uma luz dentro. Se eu pegar isso aqui, desativar a opção de gerar sombra e usar, ó como vai ficar esquisito. Tá vendo? Ele não gera sombra em lugar nenhum, ó, não tá gerando sombra do personagem e fica aquele ponto de luz assim, ó, gerou. Por uma estética de jogo, para o jogo ficar leve, isso aqui é excelente, cara. Isso aqui é uma solução nota 10. Mas se você quer trabalhar com o mínimo do mínimo de realismo, isso aqui já é um problema. É por isso que normalmente você vai ter que otimizar bastante o seu jogo, ver a melhor forma possível, para que você não tenha esse tipo de falha, não é falha, esse tipo de visual que às vezes é um pouco desgostoso, né? Aqui, ó, eu vou reativar essa sombra.
E olha como já fica melhor. Tá vendo? Fica bem mais suave, né? Aqui também botamos botar um rebatimento de 4. E tá tudo resolvido. Olha só que legal. Mas lembrando que não pode exagerar muito nessa luz, tá? Aqui nós vamos botar ponto 8 como botando no outro. E tá resolvido. Ó, os pratos têm sombra, tudo bonitinho. Isso aqui é uma solução. Você trabalhar com pontos de luz fora da sua janela e você vai ver qual a melhor forma que você vai trabalhar com isso. Certinho? O que eu não recomendo, coloque pontos de luz dentro do cenário. Não coloque pontos de luz vazios assim dentro do cenário, porque ele vai ficar esquisito. Lembrando que quanto mais luz você colocar, mais configuração você vai ter, mais cálculo você vai ter, e também se caso o ambiente mudar, o ambiente apague a luz ou o sol mude de direção, tudo vai ter que ser animado. Então não encha muito de luz para iluminar o máximo possível, porque você vai ter muito retrabalho depois para animar ou interagir com isso tudo. Outras configurações que você também pode fazer com esse ponto de luz. Aqui embaixo, ó, você pode mexer com esses dados. Olha só o que acontece. Ele já muda bastante. Não fica aquela luz, às vezes. Observa aqui, ó, tem uma luz intensa. E aqui de repente fica um pouco mais de escuro, ó, muito rápido. E quando você mexe com isso aqui, ó, você deixa passando tudo por igual. Aqui abaixo, você mexe com esse brilho aqui, ó, o que está próximo, né? Especular. Lembrando que, gente, mexeu com o especular dessa luz, se você botar especular no material, vai afetar. Então, não exagere em todas as configurações que você achar legal. Aqui a resolução, não vejo nenhuma diferença, não vou mexer. Aqui é a precisão da sombra. Observa nessa cena aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a sombra, ó. Então aqui você tem que tomar cuidado, dar uma mexidinha com calma, ó. A intensidade da sombra. O sharpness da sombra, ó. Sombra dura, sombra suave. Tá? E comprimento dela, que às vezes não funciona. Isso aqui, o que eu estou fazendo aqui, gente, eu também tenho coisas que não estão funcionando como eu queria. Eu não sei porquê, porque outros tutoriais que eu fiz no passado funcionavam. Dentro do jogo que eu estou produzindo, funciona. Aqui não está funcionando, não sei porquê. Às vezes é uma versão, não sei. Então, se alguém tiver a solução, por favor, deixe nos comentários. Mais abaixo você pode mexer com mais configurações nesse ponto de luz que você está brincando. Agora vamos trabalhar com um pouco mais de configurações, agora com uma outra forma. Você já fez a sua base. Agora você vai vir aqui, ó, nesse cubinho, tá? Visual Effects. Oh. E aqui você tem o Post Process, cilindro quadrado aqui, que é parecido com um trigger. Ele é um Post Process. E ele guarda segredinhos. Eu já mostrei em um vídeo o que ele pode fazer. Mas hoje nós vamos trabalhar com um pouco mais de cuidado e um pouco mais de explicação. Esse carinha aqui, ele é um pós-processamento. Você vai lá, é a mesma coisa, você filma uma imagem, faz um vídeo com uma câmera boa pra caramba, tu já deixa tudo pronto. Depois você vai no Krita, ou Photoshop, ou qualquer outro programa, e você dá mais uma refinada. Esse aqui faz a mesma coisa, porém você pode aumentar muito mais a qualidade. Aqui uma atenção importante, vou repetir o que eu falei do último vídeo, na última vez que eu falei, é isso aqui, ó, um bolt, tá? Isso aqui você tem que prestar muita atenção. Quando você está com um bolt ativo, ele vai acertar toda a sua cena. Certo? Então se você aplicar um efeito que eu quero que essa cozinha tenha um tom de verde, esse salão um tom de vermelho e esse aqui um tom de azul, tá? Esse post-process tu vai poder fazer isso, tu vai poder botar tons de cada ambiente sem mudar a luz. Porém, se você deixar um bolt, aquele que você configurar, ele vai atingir teu cenário todo, não importa. E aí se você ficar botando vários com um bolt, cara, você vai sobrecarregar o teu sistema aqui, ó. Eu espero que a tua máquina aguente. Então se você quer limitar que um ambiente seja de certa cor, de certa configuração, deixa desativado. Aí você vai botar todo esse quadrado dentro daquele ambiente, certinho? Mas vamos agora aqui configurar umas coisinhas bacanas, tá?
Primeiro de tudo, Bloom. Ah, isso aqui é maravilhoso. Você ativa tudo que você achar legal e você vai apenas mexer. Olha só que legal. Aquele bloomzinho, né? Aquela coisinha, ó. Tu vai poder mexer com isso aqui de uma forma muito gostosinha, ó. Você mexe, aqui já não teve muita diferença. Mas você vai mexendo, você pode botar números bem maiores, claro. Vai o seu critério. Ó, esse aqui é o Bloom. Ele faz esse efeito bem bacaninha. Vamos botar bem suave. Não vai encher de todos os que eu vou mostrar para vocês, porque vai dar porcaria. Aqui embaixo você tem um Advanced, que nós não vamos mexer. Exposure. Se lembra que ele desativou a Exposure lá? Tá lembrado? Que ele atrapalha o jogo? Aqui você pode reativar ele, mas ele vai ficar reativado dentro do seu post-process. Então, se eu ativá-lo aqui dentro, tá? Ó, ele vai calcular. No programa está desativado, certo? Ó como ficou legal. Tá vendo? Ó, ele já fez a cálculo por causa da iluminação, mas olha como ele estourou. Porque o ambiente tem uma luz que está vindo externa, tem mais esse exposure, ele vai dar mais trabalho, ele vai dar mais luz. Mas olha, observe o que acontece se eu sair dele. Sumiu. Opa, funcionou. Sumiu. Por que isso está acontecendo? Porque, lembrando, eu deixei a função onBolt desativada. Então, somente quando estiver dentro desse quadrado, eu vou ter esses efeitos. Tá? Se eu sair, ele desativa. E se eu ativar aqui, ó, ele vai aplicar no cenário todo. Agora vocês começam a entender que ele está atingindo por um todo. Então, gente, se você vai botar mais de que um, cada ambiente vai ter uma cor, vai ter uma coisa diferente, deixa desativado. Certinho? Vamos, por enquanto, desativar esse nosso amigo Exposure, porque eu nunca gosto dessa coisa. Vamos desativar isso tudo. Beleza. Próximo efeito é o Chromatic Aberration. Isso aqui é Magic. Deixa eu só ligar a nossa luz aqui para a gente ter um pouquinho de luz, porque está escuridito aqui dentro. 06. Tá? Esse Chromatic Aberration, ele faz exatamente aquele efeitozinho de borda interessante, ó. Olha aqui o sofazinho, eu venho aqui e aumento, ó. Ó, esse efeito aqui, ó. É isso que ele faz. Aquele efeito normalmente tem em jogo com muito que tem um certo realismo, eles colocam esses Chromatic Aberration e parece que a imagem tá, ó, show de bola. Eu posso botar números bem maiores que o jogo indica. E o que é isso aqui embaixo? É o offset, é onde começa e onde termina. Então se eu aumentar, ó, o meio vai ficar sem e a borda vai ter. Olha lá, ó, tá vendo como cresce nas bordas, ó? Ali, ó. Então eu estou limitando por uma certa área. Isso aqui é bom quando o teu personagem tem dano, uma coisa assim, ó, ou visão de peixe. Vou botar aqui um valor bem absurdo, uma coisa assim, ó. Então você consegue literalmente criar um efeito bem catastrófico nesse tipo de função. Esse aqui é legal, mas tem que ser tomado, usar com uma certa responsabilidade, porque ele pode causar problema, tá? Dit Mask. Esse aqui é literalmente você põe uma falha na sua lente. Então nós vamos botar aqui, ó. Vamos pegar uma textura qualquer, essa aqui. Você vê que não tem nenhum efeito. Tá vendo, ó? Não existe nada. Agora se você botar em 4, a tua tela, ó, ela tem uma falha, ó. Ela tem, parece que a câmera está suja, ó. Se você botar maior, olha, ó, a tua câmera parece que está suja. Isso aqui, quando você botar aquele efeito de luz que dá aquele brilho naquelas estrelas, isso aqui faz um efeito muito bacana. Tá? Ele desaparece quando tem pouca luz e aparece quando tem muita. Então isso aqui é bacana para dar um efeitozinho show de bola. Tá? Câmera, você vai mexer com ela. Local Exposure, eu não mexo. Lens Flare, é isso aqui, ó. Vamos ativar todas. E quando a gente olhar para a luz, ó, olha que legal. Tá vendo que na borda, ó, tá bem mais sujo e aqui já não tem mais nada? Por quê? O Lens Flare faz esse efeito, ó. Deixa eu pegar aqui, ó, e botar em 1.
Deixa eu botar em 2. Ali, ó. Você pode não ver a lente suja quando você olha para a luz, ó. A luz, ó, parece que está suja a lente, ó. Então esse lens flare, ele faz isso aqui acontecer, ó. Ele deixa esse efeitozinho de lente. Mas isso aqui normalmente muitos jogos usam e se torna às vezes bem chato. Então não exagere muito com esse lens flare, porque muitos jogos têm esse brilho passando na tela, é feio, tá? Isso aqui é um outro efeitozinho para deixar o lens flare um pouco mais suave. Ó. Então ele só funciona com uma intensidade de luz alta. Se eu for aqui para fora, olhar para o céu, olhar para o sol, já não funciona, porque está claro até demais. Mas aqui, como está tudo escuro, o lens flare dá um efeito bem bacana, certo? Image Effects, Vignette, é aquela bodinha que todo mundo conhece. Então você pode fazer esse efeito funcionar. Depth in Field, isso aqui é outra coisa legal, você deixa a sua câmera com desfoque. Então, por exemplo, assim, ó, o sensor eu quero próximo, longe, tá? Vamos ver aqui se a gente consegue desfocar uma coisinha aqui, ó. Ó, tá desfocado. Vamos aproximar o foco. Aqui. Deixa eu ver se tem alguma... Aqui bacana, ó. E aí você pode trabalhar com o desfoque do fundo. Como ele vai fazer isso agora, não sei. Mas você mexe com o desfoque da sua câmera, tá bom? Color Grade, aqui é que a coisa começa a pegar. Você pode simplesmente botar uma temperatura para o seu jogo, tá? Olha, mudar a temperatura, certinho? Não vamos mexer. Aqui você pode mudar a cor, literalmente, do seu jogo, que é a saturação. Ó. Aí você pode misturar com um pouco de contraste. Tá vendo? Ó? Olha que legal. Aí você pode misturar com um pouco de gama. Você mexe com a intensidade da gama. Ó. Olha só quanta coisa eu posso fazer no post-process. Tá vendo? Eu posso literalmente reeditar todas as luzes somente aqui dentro. O ganho, shadows, meios tons, grandes tons. Filme, isso aqui a coisa pode ficar legal. Você pode usar isso aqui para dar aquele efeitozinho, ó, bem escurão, daqueles jogos de terror que fica assim, ó, totalmente escuro, ó. E você pode trabalhar assim, ó. Ó que bacana. Uma imagem velha, antiga, passada. Então aqui você pode trabalhar muito bem com esse tipo de efeito. Gente, isso aqui é muito legal, tá? Aqui embaixo, Lumen Global Illumination. Aqui você vai trabalhar com a qualidade do seu lumen, tá? Vamos botar aqui, ó. Aqui nesse caso não vai pegar muito, mas você vai tirar algumas falhas. Por exemplo, tem aquelas bolinhas aparecendo, a tela está oscilando. Você pode aumentar. Aqui, ó, tá vendo essas bolinhas que passam pingando na tela aqui, ó? Esse aqui você pode trabalhar com isso assim, ó, tá? Você trabalha com isso aqui, Border Quality, ó, já dá uma sumidinha. Posso botar em 100, sumiu por completo, tá vendo? Então você pode trabalhar com isso. Ah, tem um lugar que o ponto é muito forte a luz que eu preciso, mas fica essas coisinhas aparecendo. Só você mexer com isso aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, tá pouco. E aí você coloca um valor que você acha necessário. Correto? Então esse aqui é mais para correção. Esse aqui é o Ray Tracing Global Illumination. Não vamos usar porque isso vai pesar muito. Indirect Light Color, caso você quiser usar. Reflection, caso o teu ambiente tiver um ambiente reflexivo com vidro, essas coisas você pode usar, tá? Aqui também Space Reflection também, isso aqui nós vamos ativar já já. Nós vamos ver o que é isso aqui primeiro, certinho? Então, gente, isso aqui, ó, o Film Grader, você coloca sujeira na sua tela, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar tudo no lugar. Não, não está aparecendo. Mas aqui você taca uma sujeira na sua tela como se fosse pixelado. Não está querendo funcionar, mas está tudo certo. Não quer funcionar mesmo? Então tá.
mas ele cria aqueles poeirinha na tela assim, ó, piscando, parece que está falhando a fita. Tá? Patch Tracing também não vamos mexer porque é muito arriscado. E beleza, então nós criamos tudo esse efeito aqui dentro. Observe como a cena lá fora tá bonita, ó. Tá com um efeito bacana de assustador. Quando eu saio, ó, já muda e fica meio sem graça. Então nós configuramos isso aqui, ó, tá? Se eu quiser usar esse mesmo técnica de render, esse aqui global, eu posso deixar no global. E aí eu crio novos para colocar aqui, tá? Vamos ativar esse aqui como um bolt. Ó, vai ativar em tudo. Olha como ficou bonito. Gente, olha o nível disso aqui. Olha a diferença. Olha só. Como já eu trabalhei um pouquinho com a cor, um pouco melhor. Olha como ficou legal, tá? Isso aqui é só o básico, gente, que eu estou ensinando para vocês. Vocês podem usar centenas de técnicas diferentes. Tem até plugin e tem inteligência artificial que faz isso. Mas olha como a cena ficou bem melhor só aplicando esses efeitos. Olha isso. Que coisa mais linda. Se a gente tivesse trabalhado com um pouco mais de detalhe, essas texturas, com cuidado, a gente já podia fazer uma imagem foto de realista. É possível com essas configurações. Agora vamos configurar um post-process para cada sala. Aqui nós botamos nós temos o geral, que você não consegue ver porque eu botei na cena toda, certinho. Mas por que não posso deixar ele num cantinho, numa coisinha prontinha ali, legal? É porque é o seguinte, você vai usar actors, você vai usar outras ativações, post-process, são tudo o mesmo desenho, ó, das colisões. Então você vai ter muito quadrado na tela e você pode ficar bem louco, tá? Como funciona o post-process? Tá? Ele funciona quando a câmera do seu personagem, a câmera e não o personagem, estiver dentro disso aqui. Só que ele tem uma transição isso aqui, ó. Observa, eu estou aqui, ó, a cor tá bonita. De acordo que eu vou me aproximando, ó, ele vai mudando, ó, até entrar por completo. Se eu apenas deixar esse post-process desse jeito, ou aqui embaixo, e usar o personagem, olha só, a câmera está dentro do post-process. Eu levanto a câmera, ela sai. Então isso aqui, ó, ele acontece, mas pode ver que ele tem uma transição entre um e o outro. Tá bom? Então por isso que o post-process é bom vocês cobrirem a cena inteira que vocês vão utilizar, correto? Porque vocês vão mexer com a câmera, vocês vão fazer um monte de coisa e vocês não querem que esse post-process esteja bugado. Outra coisa aqui, ó, o post-process está bem no limite, ó, a câmera não passa daqui, ó, então não vai ter problema. Se ele tiver um espacinho que o post-process esteja um pouco para cá, por exemplo, toda vez que vocês girarem a câmera, o ambiente vai mudar de cor. Então, cubram bem certinho para evitar de problema. Crie uma pasta e show de bola. Nesse post-process aqui da cozinha, eu vou colocar uma cor, botei aqui, ó, temperatura, vou botar uma cor white balance, cor temperatura, vou botar uma cor mais levemente vermelha, assim, ó, um laranjão bonitão, certo? Aí eu vou copiar, segurando o Alt e arrastando, eu vou criar um outro aqui. De novo, eu vou cobrir toda a minha sala, certinho. Eu vou botar, como é uma sala, eu vou botar uma outra cor, vou botar uma cor mais... vamos botar aqui um azulzinho assim, ó, então ele muda, tá vendo, ó? Só que lembrando, ó, se a câmera estiver aqui, ó, tudo fica vermelho, né? E aqui fica tudo não sei o que. Então, botei mais azulada. E do quarto, eu vou botar um outro post-process. Lembrando, gente, que se você tiver, como é o meu caso aqui, com a porta aberta e a câmera atravessar, vocês vão dizer aqui, ó, eu vou arrumar isso aqui primeiro. Vou botar uma outra cor. Tinta. Vou botar mais verde assim, ó. Tá? Aqui uma atenção. Apenas a sua câmera, se ela estiver dentro do post-process, ela vai ativar. Porém, se você tiver aqui, ó, e a câmera não tiver, ó, nada vai acontecer.
porque a tua câmera está aqui dentro. Quando você virar, ó, aí ela muda. Mas olha só, ela vai entrar no quarto, ficou verde, tá vendo? Então, o que eu recomendo? Deixa a câmera bem próxima do personagem ou primeira pessoa aqui mais pra frente, nós vamos mexer com isso. Certinho? Mas olha só, nós já temos um joguinho, um cenário que já muda de cor baseado nas nossas necessidades. Tá? Pode ver que sempre aquelas coisas que a gente mudou lá no começo, olha só como o processo pode fazer tudo ficar melhor ou até, dependendo do seu projeto, cagar tudo. Então aqui a gente pode ligar as luzes e desligar. Certinho? Vamos aqui apenas apagar essa luz aqui, que a gente não quer deixar ela acesa. Show de bola. Olha, o nosso jogo já está com um cenário mais ou menos com uma luz bem interessante. Correto? Bem, lembrando a todos de novo, os post-process, eles alteram toda a sua cena. Aqui tem dois, geral. Por que esse aqui tá? Sala 2? Sala 3. Ah, tá. Esse aqui é sala 1, sala 2, sala 3. Tá, agora que eu entendi. Por que vocês devem prestar atenção nisso aqui? Como eu falei, eu estou usando o post-process geral para esse efeito de bloom, esse efeitozinho de câmera, essa parte de efeito visual mais por cima, tá? E cada outro post-process de cada sala é para somente mudar a cor, ou se vocês quiserem mudar o ambiente, a intensidade, deixar mais tenso, tá bom? Então não exagerem nisso aqui, não façam que nem os loucos, tacar 200 post-process e deixar tudo um bolt. Lembrando que apenas o geral ele está no formato de unbolt, que é para atingir todos, o efeito da lente na câmera suja, o efeito de glitch, o efeito cinza, o que você quiser, é o efeito geral, tá bom? E já os outros estão com o formato bolt, tá? Que é somente vai afetar o ambiente. Nesse caso eu só mudei a cor, um pouquinho da intensidade e acabou, certo? Mas isso aqui é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tiverem mais oportunidades, pesquisem, se aprofundem. Caso alguém quiser dar uma dica, fique à vontade, põe nos comentários. Valeu, falou e até a próxima!